Tendo os pés no Evangelho. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Cel. Esse é o terceiro vídeo onde nós estamos falando sobre as armaduras de Deus. E o nosso texto está em Efésios capítulo 6, hoje no versículo 15, onde Paulo escreve o seguinte: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Para que a gente possa entender isso aqui que Paulo está dizendo, nós precisamos entender o seguinte: Paulo está ilustrando essas verdades sobre as armaduras de Deus usando o exemplo dos soldados romanos que faziam parte dos exércitos romanos, certo? Então ele usa cada elemento que aquele homem usava, que aquele soldado usava na guerra, na batalha, né? Escudo, espada. E aqui um dos elementos que ele está usando aqui é as sandálias, tendo calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Quando o soldado ia para a guerra, ele ia calçado com uma sandália especial, né? Aquelas sandálias que amarravam aqui no pé dele, tudinho, para que não viesse sair. Se ele porventura passasse por um terreno escorregadio, ele não ia cair porque ele estava com a sandália. Essa sandália que ele usava, debaixo dela tinha umas travas de ferro, tinha lá os materiais que eles usavam que impediam que ele deslizasse. Então ele podia ir com toda a segurança, né? Independente do terreno que ele fosse passar, ele poderia ir com toda a segurança, porque ele não ia cair. Por que ele não ia cair? Porque ele estava calçado com uma sandália que impediria que ele deslizasse. Então ele poderia fazer todos os movimentos que ele tinha que fazer, usar a lança, usar o escudo, usar a espada. Então ele poderia se movimentar porque ele estava sob a sandália, e a sandália ia impedir que ele deslizasse, e a sandália ia impedir que ele caísse ou ele deslizasse. Então ali a sandália servia como um alicerce para ele, né? Era como se fosse uma segurança para ele se movimentar, que ele não iria cair. Agora, trazendo a aplicação do que Paulo está querendo ensinar aqui é o seguinte: tendo calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se a sandália era usada naquela época como um alicerce ou como um instrumento que impedia que aqueles soldados caíssem ou escorregassem no momento da batalha, Paulo está dizendo o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo é o nosso alicerce. Nós estamos alicerçados sobre esse Evangelho. O Evangelho é o fundamento. É sobre ele que nós alicerçamos a nossa vida. Então Paulo está dizendo: nós vamos viver de acordo com o que o Evangelho nos ensina. A nossa vida deve estar alicerçada sob o Evangelho. Nós estamos calçados com o Evangelho. Então nós andamos por esse mundo, passeamos por esse mundo, vamos por esse mundo. Só que nós andamos por esse mundo não de acordo com o que o mundo ensina. Nós andamos por esse mundo não de acordo com os ensinos do mundo, com a cultura do mundo ou com as ideologias que o mundo tem. Nós andamos por esse mundo pelo Evangelho. O Evangelho é a nossa sandália. Nós estamos andando com os nossos pés dentro, calçados com o Evangelho da paz. Então esse Evangelho é que dita a nossa vida, é o que rege a nossa vida. Então nós vamos viver de acordo com o Evangelho. Então eu estou com os meus pés calçados com o Evangelho. Então por onde eu for, a minha vida vai ser guiada, vai ser pautada, vai ser alicerçada sob o Evangelho. Em termos práticos é isso. Em qualquer ambiente que eu esteja, o que rege a minha vida dentro daquele ambiente é o Evangelho. Se eu estou ali no meu trabalho, as práticas são diferentes daquilo que eu creio. Eu não vou me misturar com aquilo. A minha vida ela está alicerçada no Evangelho. Então eu vou viver de acordo com o Evangelho. O Evangelho me ensina a ser justo. O Evangelho me ensina a andar em verdade. Então eu vou andar na verdade. Então o meu alicerce, que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: é que o nosso alicerce é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu ando de acordo com o Evangelho. E quando ele fala, tendo os vossos pés calçados na preparação do Evangelho, significa tanto que eu ando conforme o Evangelho, o meu alicerce é o Evangelho, tanto que através do Evangelho é que eu levo a palavra de Deus, é que eu prego, é o Evangelho que eu levo. Eu anuncio o Evangelho. Porque veja bem, o exemplo aqui, esses homens eles iam para as guerras, né, conquistar cidades, conquistar fortificações. Então eles iam tudo preparado. E a sandália, né, naquela época, como não existia asfalto como existe hoje, não existia um terreno mais plano como existe hoje, então a sandália era de muita valia. A sandália ajudava muito, né? Se eles andassem por um lugar que tivesse, sei lá, pedras, ia ferir o pé deles, eles não iam ter como lutar. Então a sandália era aquilo que estabilizava, era aquilo que sustentava. Então eles iam para as guerras e a sandália era o que sustentava, alicerçava, permitia com que eles passassem por qualquer lugar. O Evangelho é da mesma maneira. Para onde eu for, eu vou para o meu trabalho, estou com o Evangelho. Eu vou num trânsito, na minha moto, no meu carro, eu estou com o Evangelho. Eu vou para uma igreja, eu estou com o meu Evangelho. Estou com o Evangelho de Jesus Cristo.
Ou eu vou para um lugar que eu vou pregar o evangelho, eu estou com o evangelho, estou calçado com ele. Ele é o que me guia. Os meus pés são guiados pelo evangelho. Para onde eu vou? Para onde o evangelho permite que eu vá. O evangelho me guia, porque está no meu pé. É o pé que tu anda, é o pé que tu se movimenta, é com ele. Então o evangelho está aqui, eu estou calçado com ele. Então ele vai me levando. Eu vou para cá, eu vou para ali, é o evangelho que vai me guiando. Entendeu? Eu estou alicerçado, eu estou sob o evangelho. É isso que Paulo está ensinando. É isso que Paulo está dizendo. Então que nós venhamos, onde nós formos, por onde nós andarmos, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E quando eu estiver pregando, quando eu estiver anunciando o evangelho, eu também devo estar sobre o evangelho, vivendo o evangelho, tendo a minha vida sobre o evangelho. O meu alicerce é o evangelho. Então eu tenho que estar vivendo no evangelho, conforme o evangelho, de acordo com o evangelho da paz. Ore comigo nessa manhã, feche seus olhos aí. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós possamos, Senhor, conforme a Tua palavra, viver de acordo com o Evangelho, que nossos pés estejam calçados com o Evangelho, que por onde nós formos, Senhor, o Evangelho possa nos guiar. Por onde nós formos, nós possamos estar alicerçados com os nossos pés sobre essa verdade. Nós possamos ir também anunciar a Tua palavra, anunciar ela, estar alicerçados sobre ela e pregar esse Evangelho que nós temos que viver, que nós temos que anunciar, que nós temos que andar. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário aí, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.